Cara, eu curto muito o canal do Semideus, tá? Eu vejo em off alguns vídeos, acho os vídeos dele ótimos, ótimos, ótimos. O Semideus lança só pedrada. E ele lançou um vídeo hoje chamado Mangás Estranhos e Obscuros. Isso me chamou a atenção, né? Eu adoro iceberg, né? Eu fico vendo vídeos de iceberg aleatórios por aí. E como eu falei, né? O Semideus ele lança alguns vídeos assim, né? E que são muito interessantes. Então esse vídeo aqui me chamou a atenção e eu quero assistir com todos vocês. Bora lá ver quais mangás estranhos e obscuros o Semideus vai indicar pra gente. Mangás são um tipo de mídia que me fascina cada vez mais que eu me aprofundo e descubro obras novas. Chega até ser bizarro a diversidade que você pode encontrar dentro de mangás que, em sua maioria, são completamente desconhecidos do público geral. Verdade, mano, tem muito mangá, né, cara? E tipo assim, é uma diversidade muito grande em questão de gênero, temática, estilo artístico, né? É muita, muita, muita coisa. É por isso que eu acho engraçado o pessoal falando que, tipo assim, ai, não tem mais mangá pra mim ler. Nenhum mangá me interessa. Eu acho que, tipo assim, eu acho que é só você procurar que você vai encontrar, tá ligado? É muita, muita coisa, mano. Sabe? Então, mangá é algo que realmente surpreende, né? Porque história em quadrinho, principalmente as norte-americanas, elas têm um estilo bem parecido, tanto narrativo quanto visual, né? E o pessoal reclama bastante disso, né? Um pouco. Só que mangá tem, obviamente, um estilo visual e narrativo parecido, né? Eles dividem algo em comum, mas é muita coisa diferente, sabe? Da mesma forma que com os quadrinhos norte-americanos também tem coisa diferente, é só você procurar. Então, eu acho que é uma questão da pessoa ela ter essa paciência pra poder achar algo que agrade ela, né? E não ficar, tipo, reclamando de tudo, né? E também tem aquela questão, cara, consome o que você quiser. Você não precisa consumir as coisas só porque todo mundo tá consumindo, ou porque você tem que consumir algo, tem que ler tal mangá. Não se force a nada. Se você tá interessado em ler, você lê. Se não tá, você deixa pra lá. É assim que funciona. Especialmente o público ocidental. Afinal, existe uma grande quantidade de obras que nem sequer tem anime, por exemplo, e provavelmente nunca vão ter. Então, no vídeo de hoje, eu decidi falar sobre algumas dessas obras que não são tão convencionais assim. E antes que alguém resolva comentar aí embaixo, apesar do título do vídeo, eu não irei falar apenas de mangás necessariamente super obscuros ou algo do tipo, falando especialmente de um caso que é até que bem conhecido. E também não Tá. é porque eu uso a palavra estranho que significa automaticamente que essas obras são ruins. Muito Exato, exato. É importante destacar sempre. pelo contrário, elas só são estranhas mesmo. Mas Diferentes, né? enfim, sabendo disso, agora vamos explorar alguns mangás estranhos e obscuros. Algo que me chama muita atenção nesse meio é explorar os trabalhos iniciais de grandes mangakás que são conhecidos por obras extremamente famosas, já que essas obras iniciais podem nos dar uma noção melhor quais são as suas influências e como a sua arte e narrativa evoluiu ao longo dos anos. Papo Entretanto, reto. a maioria das obras iniciais desses mangakás não estão disponíveis para o público, muitas delas sendo consideradas mídias perdidas. É, mano. Porque é muito antigo, né? Alguns, né? Desses grandes autores hoje em dia consolidados, a maioria começou há muito tempo atrás, então a maioria tá perdido E mesmo. outras temos poucas informações sobre ela, sendo até de certa forma um trabalho um pouco misterioso. Acredito que muitos de vocês conhecem o mangaka Tatsuki Fujimoto. Ele é brabo, ele é Afinal, brabo. um dos seus trabalhos ficou extremamente popular nos últimos anos, o mangá Chainsaw Man. Mas é claro que esse não é o seu único trabalho, longe disso. Será que ele vai puxar um Fire Punch? É, de fato, né? Parando pra pensar, Fire Punch, ele é extremamente estranho e obscuro, né? Tem vários temas ali extremamente questionáveis que são trabalhados no mangá. E que. Questionáveis que eu digo no sentido de, tipo assim, serem socialmente rejeitáveis, né?
Antes mesmo de Chainsaw Man, ele já tinha outro mangá serializado, o Fairy Punch, além de one-shots como o Goodbye Eri, por exemplo. Mas Bastante tabu, existe né? uma obra disponível na internet que é atribuída ao Fujimoto como Opa! uma das suas primeiras, ou até o seu primeiro mangá, chamado de Tetelepo-san. Esse é um mangá claramente amador que pode ser encontrado facilmente na internet, até com a tradução em português. Esse é um mangá com 5 capítulos que acompanham a garota caminhando em uma nevasca procurando por alguém ou algo. Essa Eu acho que eu nunca ouvi falar desse, garota mano. consegue falar apenas uma palavra, a mesma do título do mangá. E no meio dessa nevasca, ela conhece um monstro gigante que não faz ideia do que essa palavra significa, mas decide ajudá-la a levando a alguém que possivelmente tenha alguma ideia do que ela estava procurando. Mano, é muito amador mesmo, né? Tipo assim, tu pega pra ver, o traçado é tipo tudo rascunhado, tá ligado? Doideira, mano. Eu nunca ouvi falar desse mangá do Fujimoto. Vocês já ouviram falar? Se você que tá vendo o vídeo no YouTube já ouviu falar, comenta aí e me diz o que tu acha desse mangá, mano. Eu não conhecia. Tipo, eu só conheço os trabalhos que o Fujimoto publicou, né? Tipo, one shot, etc, que viraram volumes, né? Mas esses daí que, tipo, igual esse, o Tetelepo-san, que foi feito pra internet e tal, nunca ouvi falar. Logo, eles falam com alguns outros personagens desse mundo meio surreal, buscando pelo significado da palavra que essa personagem tanto fala, até que no último capítulo, após aquele monstro que a estava acompanhando se revelar como esse tal Tetelepo-san, a garota parece acordar de uma espécie de coma através de uma seringa que tinha apagado todo o cenário anterior. Que A obra imitada. terminando com a frase incrível: nós vivemos em uma era em que podemos até mesmo reverter morte cerebral com drogas. Mas como vocês Isso é muito Fujimas, mano. Literalmente. podem ver, a arte desse mangá é bem diferente do que a gente espera. Aparentemente, no mundo real, Tetelepo-san é o nome de um remédio. Olha aí. Então era isso que ela queria, era isso que ela Que a precisava. gente espera. Até parece algo que foi feito bem rápido. Apesar de eu achar esse estilo bem atraente, Maneiro, cara. Isso é algo realmente que o Fujimoto faria, de velho. certa forma, eu definitivamente poderia ler uma obra mais longa com esse exato estilo. Apesar de ser algo bem solto e rabiscado, parecendo algo que foi feito com uma piada muito específica. O grande problema dessa obra é que as informações em relação a esse mangá em específico são bem escassas. Alguns sites, como o Manga Updates, por exemplo, listam Tetelepo-san como uma obra do Fujimoto, mas pelo menos pra mim ainda existem dúvidas de que esse mangá seja realmente dele. Porém, Ah, eu acho que é dele, hein, mano. Pelo pouco que apareceu aí, é muita carinha dele, né? Esse tipo de coisa. Tipo, tanto a arte quanto a forma de escrever, né? Eu acho que é a ele, arte velho. desse mangá lembra bastante a arte dos seus outros trabalhos, como Chainsaw Man, principalmente o design da garota na história, como vocês podem ver. E essa obra me lembra bastante um extinto site que existia aqui na internet chamado Up Mangá, que era um lugar onde você podia publicar o seu próprio mangá para outras pessoas lerem. E é claro que a maioria que era postada lá não era tão profissional assim, tendo um estilo de arte que lembra bastante esse mangá citado anteriormente, incluindo o que eu postava na época. Infelizmente, como dito antes, esse site não existe mais, mas dá para ver algumas páginas salvas no Wayback Machine. Eu acho que eu nunca ouvi falar desse site. Se eu ouvi, eu não lembro mesmo. E quem está há bastante tempo aqui no canal sabe que há muito tempo atrás eu fiz um vídeo falando exclusivamente de mangás esquecidos da Shonen Jump, a maior revista de mangás do Legal. Japão. Dado a sua forma bem rígida de lidar com as obras publicadas nessa revista, muitos mangás são cancelados com pouquíssimos capítulos, sendo que principalmente obras bem antigas são consideradas perdidas atualmente. E Se o pessoal curtir esse vídeo aqui lá no YouTube, eu posso pegar pra poder ver esse vídeo dele aí, né? De obras perdidas da Shonen Jump. Né? Vamos ver se o pessoal vai curtir o Semideus, se conhece. um que eu não falei naquele vídeo, mas ainda assim é muito interessante e diferente, é o mangá Tsuhagi Hyoru Saka, que é uma daquelas obras que te lembram que existe um mangá sobre absolutamente tudo, já que ele é um battle Tá. shonen sobre literatura. Parece brabo. Eu ia falar exatamente isso, parece Bungo Stray Dogs. Porque o Bungo Stray Dogs, acredite se quiser, apesar de ser um Battle Shonen, ele é seinen. Mas não como um Bungo ou Stray Dogs da vida, onde os personagens são inspirados em escritores. Na verdade, nesse mangá, o sonho do protagonista é escrever um livro, exatamente. E a arma dele é um guarda-chuva também. O protagonista
Mitada, O tá? protagonista se chama Kibino Makibi e ele busca uma editora para publicar o seu diário de viagem por um mundo fantástico e ainda não totalmente explorado, seguindo os passos do seu mentor, que também foi um grande escritor e explorador. Pelo Ele é um aventureiro, menos na então. minha visão, esse é um mangá bem inspirado em One Piece, e se você ler o primeiro capítulo, isso fica bem claro. E toda a arte do mangá também é bem anime dos anos 2000, o que me agrada bastante, inclusive. Mas ainda é bem inusitado ter um personagem com esse design e a exata personalidade que você acha que ele tem sendo um escritor. O mangá foi lançado em 2006 e foi criado pelo Kohei Nishi, que Ele tem até a cicatriz do Tanjiro, ó. Já previu o até Tanjiro. produziu outros trabalhos após esse, porém nenhum deles ficou tão conhecido assim. Sendo que Tsurugi Kyoru Saka foi cancelado na Shonen Jump com apenas 24 capítulos e apenas 6 desses estão disponíveis em inglês em sites gigantes Ah, então nem adianta procurar, mano. Nunca mais vai achar isso daí. alternativos. Que eu acredito que pelo menos o primeiro capítulo vale uma lida. Parece interessante, mano. Eu gostei da ideia, mas, né. É algo que eu leria, assim. Cara, é muito legal como os vídeos do Semideus têm uma estética própria, né? E essa estética, ela é muito interessante, né? Uma aesthetic muito legal. Acho que é um dos poucos youtubers, assim, que conseguiram criar realmente uma estética só dele, assim, tá ligado? Tu fica imerso no vídeo. E agora, seguindo em frente, temos uma obra que é indiscutivelmente uma experiência. Um dos artistas mais influentes dentro dos mangás de terror é o Kazuo Umezu, que Sim. trabalha na área desde os anos 50, e é considerado uma grande influência para mangakas como o Junji Ito, por exemplo, já que suas obras também têm a constante presença de visuais grotescos e surreais, como é o caso de uma das suas obras mais conhecidas, a The Drifting Classroom, que conta a história de uma escola que é misteriosamente transportada para o mundo pós-apocalíptico, dominado por criaturas bizarras que levam pelo menos os adultos da escola à insanidade. Que doideira, Os mano. visuais desse mangá são bem pavorosos, Olha esse bagulho, principalmente por velho. causa desse traço mais antigo. Nossa, eu ia ficar apavorado lendo Mas isso aí. uma das suas obras mais bizonhas, com certeza, é a 14, tendo sua Tá. serialização iniciada em 1990, que conta uma história que se passa em um futuro distante, onde em uma fábrica de frangos sintéticos, uma criatura renasce a partir de células de frango e é nomeada como Jorge o Frango. Ah, para, mano. Que Sim, isso? esse é o nome do personagem. Logo Genial, após mano. ganhar consciência, esse Será que a galinha lá de Chainsaw Man da parte 2, lá do início, é uma referência ao Jorge o Frango? frango sintético geneticamente modificado começam a caçada para se vingar dos seres humanos que extinguiram toda a vida animal na Terra. E assim Brabo. como todas as obras desse autor, 14 possui visuais que podem ser bem grotescos. E também, mesmo com essa sinopse pouco usual, o mangá é até que bem grandinho, tendo mais de 200 capítulos. Caraca, E ele mano. lembra até um mangá que ficou de certa forma bem popular quando ele começou a ser serializado lá em 2020, o New Authority Fighter. É, o Galo de Briga, né? Esse Galo de Briga eu queria ler, mano. Dizem que é muito bom. Mas eu acho que em algum momento deve ganhar anime o Galo de Briga. Aí vai ser Que é um imitado. mangá que acompanha um galo que luta contra uns demônios bizarros. É o One Punch Man de Galo, né? Mas, pô, esse mangá aí que ele citou, velho, do cara. É o frango, o cara nasce frango, o frango homem, sei lá, e quer se vingar da raça humana. Maneira a ideia, né, velho? Tipo, meio doida, né? Meio estranha. Mas a ideia é bem legal, cara. É algo que, tipo assim, deve ter algo de interessante aí no mangá. E durou 200 capítulos. Deve ser bom, deve ser bom. Até diziam na época que esse mangá era um One Punch Man versão galo de briga. É, eu acabei de falar E a isso, arte mano. desse Pois mangá é. é muito melhor do que ela deveria ser, inclusive. E se você gosta Aquele mangá do frango é muito bom? Ah, cara, parece mesmo, velho. E esse mangá aí do frango lutador também é bom. Meio Frankenstein? É, meio Frankenstein. Mas, obviamente, cara, ele tá fazendo uma crítica ali, provavelmente, né? A forma como o ser humano lida com o meio ambiente, com os animais que mata pra poder comer, né? Tem toda uma crítica social ali, mano. Parece legal. Década de 90, isso aí. da temática cyberpunk, provavelmente você já ouviu falar do mangá Blame, que Blame, Blame, Blame. Eu quero ler Blame, mano. Eu gosto muito desse autor aí. Eu li o Sidonia no Kishi, que é dele, que é um mangá legal. Mas dizem que o Blame é o magnum opus dele, né? Então, a Bara também lançou a Bara. Eu não entendi nada de Bara. Eu li, não entendi.
Mas Blame dizem que é o Magnum Opus, assim. Talvez apresente uma das versões mais diferentes desse subgênero. Lançado inicialmente em 1997 e encerrado em 2003, e de autoria do mangaka Tsutomu Nihei, em Blame acompanhamos um personagem chamado Kili, que vaga por uma mega estrutura futurística gigantesca que pode ou não estar na Terra, que é habitado por diversos grupos, formados por seres sintéticos e robôs. Acompanhamos esse personagem enquanto ele vaga por essa mega estrutura composta de escadarias, cavernas e corredores intermináveis, que fazem parecer que essa estrutura não tem saída ou sequer tem um final. E o autor dedica muitas páginas para nos ambientar nessa mega estrutura, criando uma arquitetura futurista e pós-apocalíptica bastante detalhada. O traço do Nihei é muito fácil de você identificar. Ele tem um traço, uma arte muito própria, tá ligado? Então é bem fácil mesmo. Muitos dos quadros nem mesmo têm diálogo, sendo apenas o Kili caminhando por esse local, em busca de fazer com que aquele lugar volte para o controle humano. E assim como as obras mencionadas anteriormente, Blame obviamente tem a sua carga de bizarrice. Dizem que é contemplativo. Dizem que Blame quase não tem diálogo, né? É muito rápido de ler. Porque é mais pra você contemplar a arte, os cenários, né? Tudo que tá ali rolando. Eu vi o filme, acho que lançou um filme em 3D na Netflix há muito tempo atrás. Eu não gostei muito. Eu acho que o 3D não acaba favorecendo, né? Blame. Mas eu quero ler um dia. E acho que eu vou gostar, mano. Eu acho que eu vou gostar. O Nihei, ele é ótimo, velho. Algo bem interessante no mundo dos mangás com certeza são as revistas que essas obras são inicialmente publicadas. É certo que a Shonen Jump mencionada anteriormente é a maior delas, porém definitivamente ela não é a única. Na verdade, 100%. existe uma variedade até assustadora de publicações de mangás no Japão, sendo parte delas voltadas a um público bastante específico, indo de uma revista chamada Jun, que é uma revista focada em publicar histórias yaoi, ou romances entre dois homens, e uma revista chamada Kindai Mahjong, que é um pouco mais específica. Afinal, ela é uma publicação que tem exclusivamente obras que estão relacionadas a um jogo de mesa chinês chamado Mahjong. Brabo, mas um pouco interessante também, né? Tipo, meio esquisito. Tipo, caraca, uma revista só com mangá de Mahjong? Tipo, eu sei que Mahjong é muito popular no Japão, na China e etc, né? Mas, pô, só Mahjong? Será que tem um mangá, uma revista só pra Shogi? Que, diga-se de passagem, parece ser muito complexo. Mas eu acho que não dá para ser mais específico do que isso, apesar de eles não só publicarem mangás, aparentemente. Mahjong é legal. Mahjong é legal. Minha avó joga Mahjong. Ela não sabe o que tá fazendo, mas ela joga. Mas sim também matérias, notícias e guias relacionados a esse jogo. Mas Ah, legal. apesar de muitas dessas obras publicadas nessa revista serem bem nichadas, um mangaka bem conhecido no meio já publicou algumas obras na Kindai Mahjong, o Nobuyuki Fukumoto, que O Fukumoto é isso, o autor de Kaiji. Kaiji que dizem que é muito bom, né? Eu nunca peguei pra poder assistir, mas dizem que é cinema. acredito ser mais conhecido pela sua obra Kaiji, que na época do lançamento de Round 6, muita gente falava que esse mangá foi uma possível inspiração para a série, já que ambos lidam com uma série de jogos meio mortais travados por gente endividada. Porém, a sua obra mais popular publicada nessa revista é o mangá Akagi, que é um mangá sobre Mahjong. Mas se tinha Akagi dizem que é bom. Eu já ouvi falar de Akagi. É que eu tenho uns amigos que são muito fãs do Fukumoto. E eu acho que eu já ouvi falar de uma Akagi. publicação que era bem diferente no mundo dos mangás, essa é a revista Garo. A Garo foi uma revista mensal fundada por Katsuichi Nagai em julho de 1964. O objetivo da Garo desde os seus primórdios era compilar diversos trabalhos que não tinham um apelo comercial tão grande assim, sendo considerada uma publicação underground de vanguarda, com histórias mais realistas que tocam em temas atuais que aconteciam tanto na sociedade japonesa quanto no mundo, ou até mesmo histórias que tinham elementos considerados tabus, principalmente sexualidade. Logo, mesmo que a publicação tenha se iniciado bem antes do surgimento dos tropos, tanto narrativos quanto principalmente artísticos, que vêm frequentemente sendo usados nos mangás modernos, ainda vale evidenciar o quão diferente são esses elementos nos mangás da Garo. Mano, parecem tipo. São mais parecidos com quadrinhos ocidentais, né? Parece algo meio europeu, sabe? Porque lá na Europa, França, né? Principalmente,
É um polo artístico muito grande e talvez possa ter servido de influência, por que não? Porque o Japão e a França têm uma troca cultural imensa, assim. Lembra um pouco, assim, os quadrinhos franceses, né? E europeus ali no geral. Porque os quadrinhos americanos são diferentes. Os franceses são mais contemplativos, trabalham alguns temas é, mais profundos da época que está se passando. E eles têm também mais espaço para poder explorar outros estilos artísticos, algo mais conceitual, mais abstrato às vezes, então parece um pouco. É que muitos dos artistas dela não costumam usar as convenções do meio, como é o caso da coletânea Palepoli, de Osamu Furuya, que se utiliza desse layout de 4 painéis para contar uma série de histórias curtas meio surreais, com Em um coma, né? referências à cultura pop e alegorias religiosas, sempre com um estilo de arte diferente, variando de algo bem realista para algo mais cartunesco, como essa que mostra os 4 membros dos Beatles sendo representados com aquelas imagens que, graças a uma ilusão ótica, forma outra imagem. Isso com certeza tem um nome, mas eu não sei qual é. Esse autor, inclusive, tem diversos outros trabalhos, Olha aí, esse mangá é entre famoso, pô. eles um mangá chamado A Música de Marie, que eu já li e recomendo bastante. Ele tem elementos de steampunk com uma pegada bem de fantasia. Sendo que Legal. ele já foi publicado oficialmente aqui no Brasil pela New Pop, mas Eu lembro disso, eu lembro que esse mangá saiu no Brasil, eu lembro. isso não é um vídeo patrocinado, ok? E seguindo ainda dentro da revista Garo, Mangá de gato. Eu gosto. Eu gosto. Me lembrou o anime da mulher gato que cozinha e limpa a casa. temos a obra Nekojiro Udon, que é um mangá de comédia ácida que acompanha 2 gatos antropomórficos que são bastante cruéis com tudo que passa na frente deles. Ah, gato é cruel mesmo, mano. Meus gatos ficam me olhando sofrer e eu acho que eles gostam, devem dar risada. Especialmente em insetos por algum motivo. Existe um termo que é aplicado a essa obra em particular, que é o Abuna Kawaii, que é um termo dado a coisas que são ao mesmo tempo fofas e macabras. Ah, isso aí é muito comum, né? Na maioria dos animes e mangás aí, né? Vai vir virou até um arquétipo de personagem, né? É Dá engraçado. até para considerar essa obra como uma deturpação de mascotes infantis. Não, Ela com começou a certeza. ser publicada na revista em 1990. E essa obra até virou um curta experimental em 2001 que ficou conhecido no ocidente como Catsup. Parece legal, mano. Ironicamente, esse estilo tá me agradando. Tipo, esses gatinhos com cara de bunda, sabe? Cara de otário. E dada a natureza underground da revista Garo, a tiragem dela era bem limitada e chegou às vendas que já não sustentavam. Me lembrou, cara, sabe o quê? Me lembrou, pra quem aí já assistiu Planet With, que é do mesmo autor, o mesmo autor de Lúcifer e o Martelo e Spirit Circle, ele ganhou um anime, ele fez um anime original uns anos atrás e virou até mangá depois, que tem um gato também, ó. Como é que é o gato? E o gato é meio abobalhado e etc, tá ligado? Tipo, mas muito macabro também e etc. Então eu acho que talvez seja uma referência. Parece, não parece um pouco? O gato? Acho que talvez possa ser uma referência. Sido no ocidente como Catsup. E dada a natureza underground da revista Garo, a tiragem dela era bem limitada e chegou às vendas que já não sustentavam a produção da revista, que já vinha perdendo popularidade desde meados dos anos 80. Logo, infelizmente, a publicação da revista se encerrou em dezembro de 2002, mês Hip. em que a sua última publicação foi lançada. E hoje em dia, a maioria das suas obras são bem difíceis de encontrar, pelo menos na internet, apesar de existir algumas por aí, como as mencionadas anteriormente. Então, de qualquer forma, fica a indicação. Então, eu acho que é isso. Esses foram alguns mangás pouco comentados que eu gostaria de falar aqui. Esse era um tema que eu gostaria de falar há bastante tempo, então eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Adorei, Se mano. esse for o caso, não se esqueça de deixar um comentário aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso. Espero todos vocês em um próximo vídeo. Cara, eu gostei bastante, tá? Gostei bastante. Eu adoro semideus, como falei. E o vídeo ficou bem legal, mano. E eu queria também indicação do pessoal do YouTube, tá? De mangás estranhos e obscuros pra eu poder ler depois. Mas só vale se você viu o vídeo até aqui, né? Então, você me indica, eu vou te responder. Aí se eu já li ou não, né? Se eu achei interessante ou não. Mas
pra eu saber que você viu o vídeo até aqui, você tem que comentar uma fruta aleatória. Jabuticaba. Aí tu bota o nome do mangá Estranho Obscuro, e aí você fala um pouquinho sobre ele, assim. Tenta me convencer a ler, beleza? Se eu não li ainda, né? Se eu li, eu vou conversar contigo normal. É isso, galera. Recomenda lá. Muito obrigado, bom vídeo, eu gostei bastante, adoro o Semideus, de verdade. Eu acho que não tem mais nada aqui, né? É só musiquinha pra tu ficar naquele clima. Eu adorei, adorei, adorei. Excelente vídeo, como sempre. Semideus só lança pedrada. Bom demais.